Bora, Brasil! Boa noite! Excelente domingo para você! Nós que estamos aqui no capítulo 2, estamos fazendo a leitura deste livro aqui, ó. A Única Coisa. A Única Coisa é um livro que fala sobre o foco e como que nós podemos ter resultados extraordinários na nossa vida quando nós encontramos esta única coisa na nossa vida. E hoje a gente vai ler o capítulo 2 desse livro. Nós vamos ler o capítulo 2 desse livro. Fica aqui comigo, cola em mim. Tenta não, né? Tentar de não conseguir, né? Então, fica aqui comigo, me acompanha aí todas as noites, por volta das 10 horas da noite. Eu vou estar aqui lendo um capítulo do livro, A Única Coisa. Boa noite para você que está entrando. Ontem nós falamos sobre o capítulo 1, que explicava um pouco sobre a única coisa, né? O quanto que é importante para nós termos resultados extraordinários, nós focarmos em algo que é importante para nossa vida. E quem estava aqui foi muito marcante já, né? Esse primeiro capítulo já foi incrível, assim, já trouxe muitas chaves. Hoje eu recebi vários comentários no privado de pessoas: nossa, aquilo que você falou na live fez sentido para mim. Nossa, aquilo que foi falado na live ontem virou uma chave. Imagina que a gente foi só o primeiro capítulo do livro. Imagina se você ficar aqui comigo durante todas essas noites, antes de dormir, a gente já refletir sobre o que nós queremos de verdade para nossa vida, o que é importante para nós e quais são as escolhas que eu faço na minha vida. Combinado? Posso contar com você? Posso contar com a tua ajuda para divulgar essa live, para levar esse projeto para frente? Porque eu tô fazendo aqui a minha função de transbordar na tua vida. E você tem que fazer a tua de transbordar na vida de outras pessoas. Você não precisa, hoje, né? Se você levar essa mensagem para outras pessoas, você amplifica aquilo que eu tô fazendo. E isso acaba ajudando para que outras pessoas também tenham, né? Esta oportunidade. Então eu vou pegar aqui, ó, minha grifa texto amarela aqui, pra gente ir grifando aquilo que é importante, para nós vermos aqui o que vai fazer mais sentido para nós nessa noite. E hoje o nome do capítulo 2 chama O Efeito Dominó. O Efeito Dominó. Vamos ver o que tá querendo dizer pra gente aqui nesse capítulo, o que nós vamos aprender hoje. Então tem uma frase de destaque aqui que é a seguinte: toda grande mudança começa como dominós caindo. Toda grande mudança começa como dominós caindo. Vamos tentar entender por que dessa frase aí, né? Bora lá, seja bem-vindo aí quem tá chegando. Começando agora, tá? Começando agora. Gente, aproveita, pega o aviãozinho aí, manda essa live para pelo menos umas 2, 3 pessoas. Quem sabe a gente consegue trazer mais gente, combinado? Vamos lá. Então, em 2009, na cidade holandesa de... Nossa, como é que eu vou falar isso aqui agora, né? Leeuwarden. Em 2009, na cidade holandesa de Leeuwarden, no dia do dominó, 3 de novembro. O nome desse capítulo que eu comecei a ler agora é O Efeito Dominó, tá? Wagers Domino Productions coordenou o recorde de derrubada de dominós, alinhando 4.491.863 peças numa apresentação impressionante. Naquela ocasião, uma única peça de dominó deu início a uma queda em série que liberou mais de 94 mil joules de energia. É o equivalente à energia necessária para um homem de porte mediano fazer 545 flexões. Cada peça do dominó representa uma pequena quantidade de energia potencial. Quanto mais peças enfileiradas, mais energia potencial acumulada. Presta atenção no que ele está falando aqui, ó. Dependendo da quantidade, é possível começar a fazer uma reação em cadeia de força surpreendente. Então, você que está chegando aqui agora, o nome do capítulo é O Efeito Dominó. Ele está falando sobre
sobre uma derrubada de dominós, né? Aqueles campeonatos que eles fazem, assim, de recordes, né? E houve um recorde de dominó. E ele tá contando o seguinte, que quando você inicia a queda por um primeiro dominó, né? Que nesse recorde de 4.491.863 peças, gerou uma energia de 94 mil joules, que é a energia equivalente a 545 flexões. O que ele falou? Que na medida que o dominó vai caindo, vai aumentando a energia e vai gerando um ganho exponencial de energia desses dominós, tá? Então, quem chegou aí agora já deu o contexto, já vamos continuar. Dependendo da quantidade, é possível começar uma reação em cadeia de forma surpreendente. E a Wagers Domino Production provou isso. Quando uma única coisa, a coisa certa, se põe em movimento, ela pode derrubar muitas outras. Vou grifar aqui e vou ler para vocês de novo, tá? Quando uma única coisa, a coisa certa, se põe em movimento, ela pode derrubar muitas outras. E não é só isso. Em 1985, o American Journal of Physics publicou um artigo em que Lorne Whitehead alegava ter descoberto que uma fileira de dominó, ao cair, derruba não somente uma grande quantidade de coisas, como derruba coisas maiores. Segundo Whitehead, cada peça de dominó é capaz de derrubar outra 50% maior. Presta atenção nisso aqui, gente. Vocês estão entendendo, né? É aqueles dominózinhos assim que vai deixando um pilhadinho assim, você dá um toquezinho assim, começa a cair tudo. Né? E eles estão explicando aqui que quanto mais vai caindo, vai aumentando a força. E tá falando aqui, ó, que segundo esse estudo aí, cada peça de dominó que cai, ela tem a força para derrubar uma peça, outra que é 50% maior. Ela tem força para derrubar uma peça maior, tá? Então, por exemplo, se ela tem uma, a segunda já é uma força e meia, a terceira já vai mais 50%, mais 50%. Então é isso que acontece. Acaba virando uma projeção geométrica. Você consegue ver o que isso implica? Não somente um dominó pode derrubar outros, mas também pode derrubar outros sucessivamente maiores. Em 2001, um físico do Exploratorium de São Francisco reproduziu esse experimento com 8 peças de dominó de compensado, cada uma 50% maior que a anterior. A primeira tinha 5 centímetros de altura, a última quase 1 metro. A queda do dominó começou com um leve tuque e terminou rapidamente com um bam. Imagine o que aconteceria se isso continuasse. Se uma queda de dominó comum é uma progressão linear, a de Whitehead seria descrita como uma progressão geométrica. O resultado pode desafiar a imaginação. A 10ª peça teria quase a altura do jogador de futebol americano Peyton Manning. Olha isso aqui, gente, espera aí. O resultado pode desafiar a imaginação. Então, eles tinham feito um teste com 9 peças, né? 9 peças. A primeira tinha 5 centímetros e a última tinha quase 1 metro. E deles, por esse estudo, né? Eles dizem que o seguinte, que a 10ª já teria a altura de um jogador de futebol americano. Que a 18ª teria o tamanho da Torre de Pisa. A 23ª, o tamanho da Torre Eiffel. E a 31ª, 900 metros a mais que o Everest. A número 57 faria uma ponte entre a Terra e a Lua. Então, cada peça de dominó que vai caindo nessas fileiras de dominó vai aumentando a força, né? Então, eles estão dizendo que com essa progressão geométrica, você poderia chegar rapidamente a uma força que seria capaz de derrubar uma peça que levaria da Terra à Lua.
Tá, o que que isso tem a ver com resultados extraordinários? O que que isso tem a ver com resultados extraordinários? Por isso, quando você pensar no sucesso, mire a lua. Olha lá. Quando você pensar no sucesso, mire a lua. Você pode alcançá-la se estabelecer prioridades e colocar toda a sua energia na realização do que for mais importante. Vamos lá. Você pode alcançá-la se estabelecer prioridades e colocar toda a sua energia na realização do que for mais importante. Conta pra mim aí quem que tá online aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bem, vamos lá. Derrubar dominós é bastante simples. Basta enfileirar. Olha lá, para ter resultados extraordinários, basta criar um efeito dominó na sua vida, gente. É um efeito exponencial, certo? Derrubar dominós é bastante simples. Basta enfileirar as peças e derrubar a primeira. Mas no mundo real, a coisa é um pouco mais complicada. Pois a vida não enfileira tudo para nós, para depois dizer, comece por aqui. Olha que profundo isso aqui, gente. Olha que profundo isso daqui, ó. Derrubar dominós é bastante simples. Basta enfileirar as peças e derrubar a primeira. Mas no mundo real, a coisa é um pouco mais complicada. Pois a vida não enfileira tudo para nós, para dizer, comece por aqui. As pessoas muito bem-sucedidas sabem disso. É por isso que esse motivo que a cada dia elas enfileiram de novo suas prioridades, encontram a primeira peça e se concentram nela até que caia, tá? Por que essa estratégia funciona? Porque o sucesso extraordinário é sequencial, mas não é simultâneo. Por que essa estratégia funciona? O sucesso extraordinário, ele é sequencial, mas não é simultâneo. O que começa linear se torna geométrico. Você faz a coisa certa, depois faz a próxima coisa certa. Com o tempo, os acertos vão se somando e o potencial geométrico do sucesso é liberado. Vamos grifar isso aqui que eu gostei disso aqui. A estratégia do efeito dominó vale para o quadro geral. Como o seu trabalho ou a sua empresa e também para o menor momento de cada dia em que você está tentando decidir o próximo passo. Sucesso gera sucesso. E quanto mais isso acontece repetidamente, mais próximo você chega do maior sucesso possível. Se alguém tem muito conhecimento, é porque aprendeu no decorrer do tempo. Se alguém tem diversas habilidades, é porque elas foram desenvolvidas com o tempo. Se alguém teve muitas realizações, é porque as realizou no decorrer de um longo tempo. Se alguém tem muito dinheiro, é porque acumulou com o tempo. A peça-chave é o tempo. O sucesso constrói sequencialmente. É uma coisa de cada vez. É isso aí. Esse capítulo de hoje, de domingo, era curtinho, né? A gente falando sobre o efeito do dominó, né? E o quanto que é importante nós irmos somando pequenos sucessos, somando pequenos esforços, né? Que a vida é esse processo que exige de nós uma constância. A vida é um processo que exige de nós uma constância. Empreender é um processo que exige de nós constância, que exige de nós dar um passo atrás do outro. Só que o que é legal de tudo isso é que, na medida que nós vamos dando mais passos, esses nossos passos vão aumentando a potência e vão gerando mais resultados. Ou seja, os nossos resultados vão sendo maiores, um atrás do outro. É uma progressão que começa linear, que no começo a gente precisa ter um esforço muito grande,
mas que depois se torna geométrico e que na medida que nós vamos avançando, nós vamos seguindo, essa força vai se avolumando, esse resultado vai se avolumando. E com o mesmo esforço a gente consegue muito mais. Por isso que se você tá aí no começo da sua trajetória, se você tá começando agora, se você tá naquela fase que você tá ralando, e você não vê muito resultado, pense que talvez você tá nas suas primeiras pecinhas do resultado do dominó. E na medida que elas forem caindo, elas vão derrubando outras peças. E essas peças vão trazendo novos resultados, e novos aprendizados, e novas experiências, e novas coisas para sua vida. Então, que linda essa reflexão do dominó, né? Eu vou até pegar aqui algumas frases, algumas coisas que eu grifei aqui que eu achei legal para reforçar, né? Se você chegou depois você assiste o comecinho da história ali do campeonato de dominó, do recorde, né, daquelas fileiras de dominó que vai derrubando, né, para você entender o contexto do que a gente tá falando aqui. Mas, olha que legal isso aqui, resumindo as frases que eu grifei aqui. Quando você pensar no sucesso, mire a lua. Quando você pensar no sucesso, mire a lua. Porque o esforço para você chegar até a lua, ele vai reduzindo na medida que você vai dando passos, porque assim como o dominó vai aumentando a sua força, fica mais fácil, vai ficando mais fácil você chegar naquele alvo grande, vai ficando mais fácil. Aí aqui, porque o sucesso extraordinário é sequencial e não simultâneo. Ele começa linear, mas se torna geométrico. Quando você faz a coisa certa, daí faz a próxima coisa certa, a próxima coisa certa, a próxima coisa certa, a próxima coisa certa. E com o tempo, esses acertos vão se somando e esse potencial geométrico vai surgindo. Esse potencial geométrico é liberado na tua vida. Esse potencial geométrico é liberado nas suas vendas. Esse potencial geométrico é liberado no seu marketing. Esse potencial geométrico é liberado na sua área financeira. Então, é muito legal, assim, esse último parágrafo aqui, se alguém tem muito conhecimento, aprendeu com o tempo. Se alguém tem muita habilidade, é porque foi desenvolvida com o tempo. Se alguém tem muitas realizações, é porque realizou no decorrer do tempo. Se alguém tem muito dinheiro, é porque acumulou no decorrer do tempo. A peça-chave é o tempo. O sucesso se constrói sequencialmente. E é uma coisa de cada vez. Show de bola, já dá pra nós dormir, já dá pra gente dormir, descansar e já pensar na nossa semana. O que é que eu preciso plantar? O que é que eu preciso? Quais são os passos de cada vez, as coisas certas que eu preciso priorizar na minha vida, aquele que eu preciso fazer hoje, fazer amanhã, fazer depois da manhã, fazer depois da manhã, fazer depois da manhã, e para ativar esse potencial geométrico que a gente tem o poder de ativar, que nós podemos ter o poder de ativar quando nós escolhemos a cada dia a prioridade certa, aquilo que é importante para mim, e não ficar fazendo coisas que não fazem sentido, que não geram resultados e que não me levam para a lua, né? Lembra? Você quer desejar o sucesso? Mire a lua, mire coisas grandes, não mire coisas pequenas, porque mesmo que pareça distante, porque mesmo que pareça longe, não é impossível, certo? Então, gente, quero convidar vocês, né, amanhã, mais ou menos às 10 horas da noite, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, estou aqui com vocês para a gente ler o 3º capítulo do livro A Única Coisa, esse de capinha laranja aqui, né? Se você tiver a oportunidade de comprar, se você tiver a oportunidade de baixar um PDF, é legal para você poder acompanhar, para você poder ler, né? Vai fazendo teus resuminhos aí, não fique escutando essa live passivamente. Anote as frases que eu falo, anote as coisas que eu falo, porque daí depois você pode consultar e vai criando todo um conjunto de conhecimento. E anotar ajuda a gente a memorizar, né? Então é isso, gente. Grande abraço para vocês, grande beijo. Espero vocês amanhã às 10 horas.
Se você não está no meu grupo de WhatsApp, lá onde eu aviso o horário que eu entro aqui, você me chama no direct. Me chama no direct que eu te mando o link do grupo de WhatsApp do pessoal que está acompanhando a leitura da Única Coisa. Beijo no coração de vocês. Até mais. Até amanhã.